Olá, pessoal, bom dia. A gente vai começar o nosso 30º Target Talks nessa sexta-feira, que está saindo o sol agora, né? Bom dia. Oi, Humberto, bom dia, tudo bem? Já coloquei você aí, tudo bom, Humberto? Bom dia a todo mundo. Olá, Oi, Aline, bom dia, tudo bem? bom dia, tudo, e você? Tudo bom. Tava só finalizando a aula das crianças para encerrar, para começar a live. Verdade, né? Essa nossa Tá vida aí, divertido. trabalho, casa. A minha casa aqui é trabalho, é escola, é academia de ginástica, é tudo, né? Todo Pois mundo é, tá vivendo nossa. isso, né? Tá, as crianças às vezes participam. Quando eu estou em casa, teve alguns que foram privilegiados nessa live, mas que eu fiz do escritório, que eu tive que fugir lá uns dias, mas tá divertido. Acho que todo mundo tá passando por isso, né? Então tem empatia aí, né? Verdade. Hoje a Tô gente vendo o tem a honra pessoal de já. ter a Anisonde, né? Bom Um dia. Tem abraço, bastante Ana. gente já. A Maria Rita sempre tá aí, a Luísa, a Stephanie. A gente tem um pessoal cativo aí, viu, Humberto? Humberto, essas mensagens que vão entrando aí, o Davi vai me mandando aqui no WhatsApp, porque eu acho que fica mais fácil para a gente não ter que controlar aí as mensagens, porque elas vão subindo muito rápido, daí a gente acaba perdendo, tá bom? Tá bom. Aí eu vou te passando. Então, só para a gente dar início a esse Target Talks, a gente está no 30º já, Humberto. Está estreando o nosso 30º Target Talks. Nesse Parabéns. ano a gente tá no segundo ano já, a gente começou mensal e depois a gente acabou nesse momento de corona crise aí, a gente acabou fazendo vários, mas você vem estrear um momento, a gente está trazendo boas novas, a gente está trazendo experiências que já existem, né? Tanto no judiciário, então eu fiz uma semana diferente. Vieram vários desembargadores, a doutora Valéria, a desembargadora da Audice, e aí vieram trazendo coisas que já vinham ao longo do tempo sendo feitas e que ganharam um impulso e vem se consolidando, né? Então a gente está sempre voltado para essas discussões aí, e você não pode faltar, porque você tem experiência no assunto e ainda experiência de implementação no jurídico, que as empresas estão precisando também dessas notícias boas aí. Eu super agradeço a sua disponibilidade. Eu vou ler o currículo do Humberto, para quem não conhece. O Humberto é diretor jurídico Dispute Resolution no Mercado Livre. Ele é advogado e mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito, justamente nessa linha de pesquisa de soluções alternativas de controvérsias empresariais. Fez extensão de contratos de consumo pela GV e Democracia e Desenvolvimento pela Universidade de Siena. Já trabalhou. Acho que travou um pouquinho, Aline. Acho que voltou, né? Voltou, voltou. É. Ele ganhou 2 prêmios Conciliar Legal em 2012 pela Sky e 2016 pelo Mercado Livre, na categoria Sociedade Civil e Mediação Extrajudicial. Também lançou um livro, um novo paradigma de acesso à justiça, além de artigos científicos em várias obras. Então, a gente está super bem acompanhado aqui nessa live de hoje. O tema da live mesmo, para quem verificou, é Jurídico em Transformação, Novas Dinâmicas de Trabalho. Só que a gente não pode, como eu coloquei, deixar que o Humberto não coloque aí um pouco da sua experiência, né, Humberto, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, por favor, e contar um pouco o que você está imaginando que vem por aí. Aí a gente pode começar por isso. E obrigada de novo. Não, muito bom, Aline. Eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar com você, com todo o pessoal que está acompanhando aí. É uma satisfação e um grande prazer poder participar aqui com você. Eu acho que eu poderia começar falando um pouquinho do meu histórico, né? Desde a época lá de faculdade, quando eu ainda trabalhava em banco, quando eu estudava, e fazia estágio à noite na faculdade, chegava 1 hora, 2 horas antes da aula para fazer estágio Estágio. e atendia a população carente. E eu aprendi muito nessa época, né? Lidava com todo tipo de questão e com assuntos que muitas vezes eram tristes, né? Só que muitas vezes eu via que poderia ter um final feliz. Então isso já me inspirava Motivado. muito desde aquela época, né? Tá. E aí depois disso eu fui trabalhar em escritório de advocacia, fiquei 8 anos no escritório. Uma curiosidade é que nesse escritório eu trabalhava numa equipe para uma grande empresa de telecomunicações aqui de São Paulo, né? Tá. E naquela época eu não me esqueço que eu comecei a trabalhar
na parte que a gente chama de contencioso, né? E nessa época, eu lembro, eu não esqueço disso, que os 10 primeiros casos que eu tratei, sem muita experiência, tinha feito pouquíssimas audiências na minha vida, nos 10 primeiros casos, nas 10 primeiras audiências, a gente fechou 10 acordos. Que Então, legal. assim, eu sempre gostei muito da técnica e da teoria do direito processual. É a matéria preferida na faculdade. Mas eu vi que a solução poderia ser mais... não mais feliz. Poderia ser feliz, mas melhor construída pelas partes. Sem conhecer muito da teoria da solução de controvérsias, como depois eu fui estudar. Mas, na prática, eu vi que, empiricamente, era uma coisa que era melhor para as pessoas, acima de tudo. Sim. Depois disso, essa experiência lá em 2006, de conciliação nacional de conciliação, no TJ, lá no João Mendes, que eu fiquei o dia inteiro ali, foi uma experiência importante. Depois, eu já via que mesmo gostando de processo, que dentro de um processo, a melhor solução seria aquela consensual entre as partes, quando possível. Às vezes, infelizmente, Sim. não é possível, mas sempre eu via vantagem nisso, que era bom para todos, né? O ganha-ganha. Depois disso, eu fui trabalhar em empresa, né, em jurídico de empresa, na Sky. E aí, em 2012, como você disse, a gente teve a felicidade de ganhar o prêmio Conciliário Legal do CNJ, com um projeto que havia muita gente envolvida, muito. Mas quem estava mais na linha de frente era o Ricardo Lagreca, a Marília Oliveira e eu, né? A gente dividia esse projeto na linha de frente, mas com muita gente trabalhando em conjunto, área de atendimento, área de tecnologia da empresa lá da Sky. Mas, basicamente, qual foi o diferencial desse projeto? É que a gente via que um número muito grande de processos era resolvido na primeira audiência, com acordo. Então, a gente sempre ficava indignado com aquilo. O Lagreca ficava muito indignado, que também trabalha no Mercado Livre, que é diretor sênior do Brasil hoje, do jurídico. Ele falava, a gente tem que fazer alguma coisa para resolver isso de maneira mais simples, mais fácil. A gente foi lá para o Rio de Janeiro, conversou, na época, o desembargador Saldanha Palheiros, que hoje é ministro do STJ, com muita gente, com o doutor Flávio Citro, com o Ligiero, lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, muita gente. E a gente desenvolveu um totem, que, na verdade, a pessoa chegava para entrar com uma ação judicial no Juizado Especial Cível, principalmente aqueles que não tinham advogado, e ele já era atendido por videoconferência, lá em 2012, já, por um atendente interno da empresa para tentar resolver. Então, resumindo, a pessoa chegava para entrar com uma ação judicial, que ia ter provavelmente 2 audiências, poderia ter depois o tempo para ter uma sentença, um recurso, o tempo de julgar um recurso, depois possivelmente uma execução, que não era obrigatório, mas poderia ter. Então, um processo muito longo, com várias etapas e custo para todos, para o Estado, inclusive, também. E a gente conseguia fazer com que a pessoa saísse no primeiro dia já com um acordo assinado, porque o totem imprimia um acordo assinado por um advogado e a pessoa saía com a solução já naquele momento. E a gente ganhou o prêmio na época lá, o totem de conciliação. Porque na verdade não era conciliação. Era um método autocompositivo, mas era mais uma negociação direta. É que o totem acabava funcionando como a gente chama hoje de quarta parte, né? Com uma parte, a tecnologia com uma parte da negociação. Mas foi uma experiência interessante. Hoje, já a maioria dos processos já são iniciados eletronicamente, então isso mudou um pouco, mas o pessoal continua tocando lá o projeto ainda até hoje, que eu tenho contato com os amigos lá da Sky. Depois disso, em 2016, parecido. A gente via aqui no Mercado Livre uma plataforma de intermediação, né? Depois eu vou falar um pouquinho do Mercado Livre, uma plataforma de intermediação. A gente verificava que muitas vezes o que o autor da ação queria, que era o comprador do produto, quem podia resolver era o vendedor e não a plataforma, que era o Mercado Livre. Não tinha como, por exemplo, trocar um produto porque chegou com a cor errada, por exemplo. Muita coisa era o vendedor. Então a gente decidiu, mesmo em uma ação judicial, a gente chamar o vendedor quando ele não estava no processo para fazer uma espécie de uma mediação, que depois a gente vai ver que é uma mediação atípica, que não tem todos os passos da mediação, não seguem os mesmos princípios rigorosamente, porque no final, às vezes, a gente tinha que até fazer o acordo, o mediador não pode participar do acordo, né? Então, a gente fazia, e conseguiu resolver muitos casos dessa maneira, quebrando a regra processual
em benefício das partes, né? Pensando quem que vai ser beneficiado com isso, são as partes. Então a gente estabeleceu isso, teve um resultado muito positivo, um caráter educativo e ganhou o prêmio. Mas nesses 2 projetos, em vários outros que eu já participei, eu me lembro muito das aulas que eu tinha muitos anos com o professor Marcato, que é um processualista, né, um dos principais, na minha opinião, no Brasil, um excelente professor. E ele sempre falava para a gente que no universo jurídico existem 2 leis que são as mais importantes de todas. Primeiro, a lei de Murphy, né? Sim. Se tem uma coisa que não pode dar errado, não pode ter falha, é ali que vai dar o problema. Sim. É essa. E a outra é a lei do mínimo esforço. Que eu vi até que o doutor Ricardo, nessa semana no live com você, ele mencionou isso também. Se aquilo que a gente vai criar é muito complicado, cria muito trabalho para as pessoas, vai desgastar muito, a rejeição é mais forte. Então tem que pensar de uma maneira que seja mais simples, mais fácil para todos. Então a gente sempre seguiu isso e segue isso nos projetos, pensando em todos. Quando a gente fala em solução de controvérsia, a gente fala das partes envolvidas, né? No caso, uma relação de consumo, do consumidor que tem um problema, da empresa que tem que resolver ou explicar o que aconteceu, do judiciário também. Sim. E a gente pensa também no escritório de advocacia envolvido, terceirizado no nosso caso. Sim. Nesse caso, um exemplo que eu gosto de mencionar muito, nós temos escritórios contratados no Mercado Livre hoje para representar a empresa em todo o Brasil. Esse projeto de chamar o vendedor para resolver o problema e para reconstruir a relação e ter a melhor solução possível diretamente, não eu como intermediário pagando, com a empresa pensando só no custo, quanto custa o processo, olhando só o efeito do problema, mas olhando a gente se preocupando com a causa também. Se o escritório de advocacia consegue trazer o vendedor envolvido no problema para resolver e fazer aquela solução bem construída, ele tem honorários mais altos do que uma improcedência no processo. A gente estimula. Então, a gente pensa em todas as partes. A gente entende que esse é o melhor caminho. Mas, depois dessa etapa, então, participei de algumas empresas, estou no Mercado Livre desde 2015, responsável pela área de Dispute Resolution, porque lá na empresa a gente não tem uma área de contencioso. Obviamente, a gente tem litígios, tem que litigar em alguns casos, mas a área é de resolução de disputas, que é o nosso foco. Legal. Pautado em 3 pilares principais, né? Que é a prevenção do conflito, a gestão do conflito quando ele ocorre e a resolução do conflito. Isso é o que a gente busca sempre seguir. E depois desse período, eu fui convidado pelo nosso vice-presidente lá na Argentina, porque o Mercado Livre é uma empresa que está em 18 países. Né? Muita gente não sabe, é uma empresa que a sede é na Argentina, é uma empresa que a sede é lá em Buenos Aires. Mas os principais países são Argentina, Brasil e México. O Brasil sozinho, nesses 18 países, representa mais ou menos 60% das vendas. Então, essa divisão de países, o Brasil realmente tem um protagonismo. E a Argentina é importante e México também. Outros países como Colômbia, Chile, e aí depois Uruguai, Peru, também são importantes. Mas são 18 países. Eu fui convidado para assumir essa mesma cadeira de Dispute Resolution, diretor lá na Argentina como regional. E aí eu tive uma experiência interessante, depois eu comento um pouquinho mais dos países também, como que os países fazem com ferramentas para resolver conflitos. Essa minha etapa na Argentina, ela durou 2 anos. Eu voltei. Nossa, tudo isso? Fiquei 2 anos lá. Foi rápido. Daí eu pedi para voltar, gente, por casualidade as coisas se encaixaram, eu acabei voltando para o Brasil, estou muito feliz aqui. E cheguei no Brasil em janeiro, aquela chegada, uma mudança internacional que nunca é fácil, né? Sim. Voltando aqui, me adaptando, fiz mudança, minhas coisas chegando da Argentina, chegaram uma semana antes da gente começar a crise mesmo aqui do Covid, se agravar e fechar comércio e tudo. Então, eu acabei de chegar, e falei, agora que eu vou me organizar, aconteceu tudo isso. Então, eu cheguei junto aí com o Covid. E diante dessa situação, é importante mencionar também o que o Mercado Livre fez. Nós fizemos, como empresa, a decisão da empresa como um todo, primeiro, na América Latina, são aproximadamente 10 mil funcionários diretos da empresa. Né? Em todos os países, 90% já está trabalhando em sistema remoto, home office,
desde o dia 16 de março. Todo mundo. 10% é basicamente o pessoal de logística, que tem que realmente ter contato com o produto. A gente tem centro de distribuição hoje em várias frentes, então tem que trabalhar fisicamente. Ok. Mas mesmo com esse pessoal, a empresa adotou várias medidas para proteger, para tentar mitigar esse problema. Por exemplo, todo mundo que entra no nosso centro de distribuição, cross-docking center, que é centro de coleta de produtos também, todo mundo tem a temperatura medida, todo mundo com os equipamentos. As equipes de logística, elas foram segmentadas, separadas em células, porque se acontece alguma contaminação, que até agora não aconteceu nenhuma, a gente não tem notícia de nenhum caso nos nossos funcionários do Brasil. Se acontece algum caso, é mais fácil você isolar e colocar todo mundo em quarentena e não toda a equipe. Coloca uma célula, separa. Uma célula, sim. Então, várias medidas foram adotadas, porque para nós, nesse momento, o mais importante é a saúde e o bem-estar das pessoas. Por exemplo, hoje, se a pessoa vai entregar um produto, é questão dessa pandemia. Então, antes a pessoa tinha que assinar, muitas vezes assinar na tela do celular do entregador. Sim. Hoje não está sendo feito isso. Tá? Isso foi suspenso, não está sendo feito. Então, várias mudanças, várias medidas para lidar com esse problema. E no que diz respeito a home office, né, na minha opinião, a gente está vivendo um grande projeto piloto. Sim. Quase todo mundo, de maneira compulsória, né? Sim. Então, assim, quase todo mundo sendo obrigado a fazer isso. Na nossa realidade lá na empresa, a gente já estava acostumado a fazer isso. Um dia por semana todo mundo trabalhava remotamente. Como a gente trabalha em vários países, muitas reuniões já eram feitas por videoconferência, sempre foi feito assim. Então a gente já estava habituado com isso, foi mais fácil. Mas Oi, pessoal, eu acho que travou total. Deixa eu colocar o Humberto de novo. Oi, Humberto, travou. Oi, 10 horas está sendo um desafio. Anteontem também foi a mesma coisa. Esse horário está muito concorrido. É verdade, mas agora foram só 1 minuto e pouquinho, tá bom. Você estava falando da separação, que todo mundo já tinha reunião home office, foi a última coisa que eu ouvi, que as equipes já ficavam um dia home office, já eram feitas reuniões mesmo, então sentiu menos. Mas mudou um pouco a nossa realidade. E principalmente aí, como nós estamos vivendo, em casa, sem escola para os filhos, sem, de repente, uma pessoa que possa auxiliar nos serviços domésticos, o profissional que você contrate, uma série de coisas, é diferenciado, está sendo mais difícil nesse momento. Sim. E o isolamento também acaba impactando algumas pessoas. Pensando nisso, até comentando um pouquinho do que o Mercado Livre fez, quinzenalmente já tem uma pesquisa para todos os funcionários, para o pessoal dizer como está se está se sentindo feliz, triste, sobrecarregado, dizendo se está se sentindo produtivo ou não, se está conseguindo se organizar, para sentir realmente como as pessoas estão trabalhando. E em cima disso, os líderes recebem esse resultado e tenta trabalhar com as equipes. Por sorte,
principalmente no jurídico, a gente tem resultados super positivos. Legal. Primeiro ponto, o pessoal está se sentindo super produtivo, está conseguindo se organizar, e o principal desafio para todos, que todos assim, o número 1 para a gente está sendo se organizar dentro de casa, né? Com essa dinâmica diferenciada. Sim. Então, esse está sendo o principal desafio. Mas, de resto, o pessoal está conseguindo executar muito bem, muito bem. E fora isso, a gente vê os benefícios que o home office gera padrão, né? Que a pessoa pode evita tempo no trânsito, aqui em São Paulo, por exemplo, como a gente está acostumado a viver um trânsito super pesado, poluição. Isso pode gerar também uma mudança, na minha opinião, de mentalidade em algumas situações. Né? Se a gente conseguisse pautar em comunicação, em cooperação, em coordenação, acho que a gente pode trabalhar muito bem dessa maneira. Sim. E evitar também, na minha opinião, algumas coisas que acho que vale a pena a gente se questionar se realmente são importantes. Por exemplo, você também, Aline, trabalhou muito tempo em empresa também, representando, viajava o Brasil inteiro. Eu já cheguei a fazer, por exemplo, mais de uma vez, que a gente chama de bate e volta, para Recife, por exemplo, falar com um promotor, né, num caso específico. Então, ficar 3 horas e meia de avião para chegar até lá, fazer uma reunião de 1 hora, ou às vezes até menos, 40 minutos, e pegar mais 3 horas e meia e voltar. Fora tempo de trânsito, embarque, desembarque. Ou seja, umas 8 horas aí de deslocamento, de viagem, para fazer uma reunião de 40 minutos. Será que o que isso gera de resíduo para a atmosfera de um avião voando, o desgaste, o impacto, é realmente necessário? Ou a gente poderia fazer isso por meio eletrônico? Sendo que hoje, até os juízes das cortes superiores e várias instâncias, muitos deles já estão atendendo até advogado por meio eletrônico. Até uma ministra do STJ que atende por WhatsApp. Né? Então, consegue falar com o advogado, com partes, fazer reuniões. E isso não só por iniciativa própria. O próprio CNJ, ele editou a resolução 313, agora no meio dessa situação, tentando padronizar o funcionamento do judiciário nessa etapa, e uma das recomendações é que o trabalho seja realizado prioritariamente de maneira remota. Né? Depois o CNJ editou também a resolução 61, e criando uma plataforma emergencial de videoconferência, que, na minha opinião, deveria ser depois permanente. Não emergencial, permanente. Isso. Ela traz benefícios para todos, sem dúvidas. O juiz fazendo audiências, despachos, sessões de julgamento online. A gente vê até o STF ali, vê alguns ministros que ainda vão para o STF, mas a maioria já fazendo de casa. Isso é uma mudança. E, além disso, das iniciativas, teve uma notícia que foi divulgada no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que me chamou muita atenção, que, comparando março de 2020 com os juízes e os servidores, toda a estrutura do judiciário trabalhando quase que totalmente remota, a produtividade dos juízes em março de 2020 foi 33% maior do que março de 2019. Pois eu vi. E detalhe, o CNJ, no último Justiça e Números, considerou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o mais produtivo. Sim. Então, assim, sendo aquele que do ano CNJ já era, está 33% mais produtivo, é algo que acho que vale a pena a gente observar, né, Aline? Com certeza. Que tem pontos positivos também nisso, que podem gerar o quê? Uma transformação. E nesses momentos de mudança, acho que a palavra transformação é importante, porque a gente está falando aqui de meios eletrônicos, de mudança de forma de trabalho. E quando fala forma de trabalho, em departamentos jurídicos, em escritórios de advocacia, falando da nossa área mais jurídica, né? E no próprio poder judiciário. Né? Exato. E nessa hora, a gente tem que fazer a diferenciação entre transformação e digitalização. A gente pegar alguma coisa que a gente faz fisicamente e transformar em digital, simplesmente, muitas vezes não é a solução, não muda muito. Teria que mudar realmente a maneira que a gente faz, a maneira que algumas atividades são executadas, são exercidas. Eu sempre gosto de mencionar o Richard Susskind, que ele é um visionário, na minha opinião. Né? Ele, em 1996,
escrever um livro, The Future of Law, Ó, e ele falou nesse livro, em 1996, que o e-mail poderia vir a ser a principal ferramenta de ferramenta. comunicação entre advogado e cliente. Quando Sim. ele falou isso, naquela época, que e-mail quase ninguém tinha, não se usava, em 96 estava começando a internet comercial, nem internet quase não existia no mundo, Sim. né? Ele falou isso, o órgão lá, que seria equivalente ao OAB aqui, quis proibir ele de falar em público, porque ele estava prejudicando a imagem dos advogados, da classe. Ele sofreu Aham. com isso. E antes disso, em 1990, 90, não existia internet comercial. Ele já Sim. falava que a internet... Oi, deu uma pausadinha. Eu acho que foi Ah, agora o seu. 1990, ele falava que a internet. poderia vir a ser a primeira porta para que qualquer um fizesse uma pesquisa jurídica. A gente vê que é a realidade hoje, Hoje né? é isso, né? Mas Sim. quando ele falou isso, os juízes, os advogados falaram que ele foi denunciado porque ele não entendia o significado prático e cultural das bibliotecas de direito. Então, assim, ele foi muito criticado por isso. Falou, você é louco, né? E agora? E no ano passado ele lançou um outro livro, né? Que é Online Courts in Online the School. Future of Sim. Justice. E ele fala sobre... Ele, nesse livro, ele fala que as previsões que... Não previsões, não sei se a palavra seria previsão, mas aquilo que ele analisa hoje, que ele vê uma mudança muito grande na forma como a justiça funciona, para que seja realmente online, em grande parte dos casos, ela é muito mais provável de acontecer do que em 96, que o e-mail se tornasse em o meio de comunicação principal entre advogado e clientes. É muito mais Sim. provável. E eu, em certa forma, concordo com ele. É difícil a gente prever o que vai acontecer no futuro, Sim. mas que isso que a gente está vivendo hoje deu uma impulsionada forte nisso, que a gente vê pelo que eu falei já do CNJ, de vários tribunais também trabalhando dessa maneira, é algo que pode ser concretizado, né? Pode ser concretizado. Mas, quando ele falou isso da internet, em 1990, ele falou da comunicação por rede Entre de as pessoas. computadores, Sim. né? Porque a internet comercial ela veio depois, em 95, 96, no Brasil, 96. E esse questionamento que ele faz, que eu acho que é importante, o primeiro questionamento, o que é a justiça? É um lugar ou é um serviço? Né? O que importa, né? Aquela formalização, aquela formalidade que muita gente vê até em filme, que a gente que trabalha na área sabe que Sim. uma audiência não é aquilo, um tribunal do júri sim, aquilo que se vê no filme Pode ser, americano, mas caso contrário não, ele é uma outra realidade. Sim. Acho que isso é importante. Sim. Porque essa transformação, essa mudança, ela tem o nome do livro, o pessoal está perguntando, Online, não sei se dá para escrever aí, Online Courts Dá. in the Future of Justice. É um livro bem interessante. Ele tem vários livros, tem Tomorrow Lawyer, tem Ele vários. tem vários. Depois eu publico embaixo, que tá difícil escrever aqui, que vai ficar curto. Tá. Humberto, sobre também essa... Quando você colocava muito que tem alguns artigos seus sobre essa possibilidade, né? Você já vinha falando sobre esse online dispute resolution, se era uma mudança de paradigma, uma disrupção, né? A gente sempre discutia sobre isso. E nesse momento, toda essa indicação dos tribunais, do CNJ, do próprio TST permitindo as audiências online, né? Poderia ser uma mudança de paradigma e não uma coisa momentânea, né? E você vê que várias pessoas falam que onde estavam essas câmeras online, como é que faz online ou não, né? Essas mediações. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, o que você tem visto de estudioso mesmo sobre o tema, dessa parte de câmeras online, dessa abertura, como você tem visto isso? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que falar um pouco da realidade do Brasil, né? Porque aqui tem muita gente que não... Muita gente está
bem acostumado com o tema, outras pessoas aqui, por ser aberto aqui no Instagram, não tem tanto conhecimento. No Brasil, o último informe Justiça em Números do CNJ, ele consta que o ano de 2018, que foi o mais recente que nós temos, no final do ano, havia quase 80 milhões de processos em andamento no Brasil. Tá. Só que no mesmo relatório também consta que durante o mesmo ano foram encerrados 31 milhões de processos. Então, a gente pode dizer, é correto afirmar que em 2018 tramitou pelo judiciário brasileiro, passaram pela justiça 111 milhões de processos. Sim. E como que é essa evolução, né? Se a gente pega em 1988, que é o ano da nossa Constituição, né, atual, por ano o Judiciário do Brasil recebia 350 mil processos novos. Em 1988. 88, sim. Em 2018, 28 milhões de processos novos. E a gente pode pensar, não, mas a população aumentou, realmente. Aqui. A população em 1988 era 144 milhões de habitantes no Brasil. Em 2019, atingiu 210 milhões. Então, a gente pode... não é o único elemento que influi na quantidade de processos, obviamente. Legislação mudou, questão econômica, questão educacional, acesso à justiça, mudou muita coisa. Mas, pegando dois dados objetivos, a gente pode afirmar que a população do Brasil, de 88 até 2018, que é o ano que a gente tem os dados, aumentou 46%. Sim. A quantidade de processos novos por ano, não estoque, novos por ano, 7.900%. Então, assim, muita coisa. Tem um descompasso aí nesse equilíbrio, né? E o que a gente fala muito, além de estar acostumado, já tem no livro também, eu sempre falo sobre isso, é que o que nos parece melhor, aquilo que eu falei no começo também, que é uma decisão construída, que uma decisão construída pelas partes, a gente está falando em autocomposição, né? Em soluções extrajudiciais, né? De solução de controvérsias. Aquilo que o professor Kazuo Watanabe, que eu tive até a honra dele passear meu livro, ele fala, e outros doutrinadores famosos também, de acesso a uma ordem jurídica justa. Que acesso à justiça não é necessariamente acesso a um processo judicial. Se a pessoa tem como resolver o problema dela de maneira rápida, com baixo custo ou de graça, e de maneira que satisfaça o seu interesse, ela está tendo acesso a uma ordem jurídica justa. E aí que entram os meios, os meios alternativos ou os meios adequados. Apropriados. Temos uma discussão. Mas o que se usa mais, até se você pegar a literatura norte-americana, é alternativo, né? Alternative Dispute Resolution, ADR. E tem o ODR, Online Dispute Resolution, os meios de resolução de disputas online. Quando a gente fala cada vez mais em compras online, que ainda tem muito para crescer, né? Muito. Se a gente pega no Brasil, a participação do comércio eletrônico dentro de todo o comércio no Brasil está entre 5% e 6%. Né? 5 ou 6% do comércio do Brasil hoje é online. Agora pode ter mudado um pouco por essa situação que a gente está passando, mas esse é o índice. Tem países, China, por exemplo, 20% ou até mais. Então, tem muito para crescer. Mas cada vez mais as pessoas usando meios online para tudo na vida, para se comunicar, para comprar, para estudar agora, para trabalhar, para tudo, é um caminho. Então, se as pessoas têm acesso a isso de maneira fácil e rápida, no nosso, teoricamente, pensando em teoria do direito, pensando em processo civil, pensando em princípios da Constituição, lá no preâmbulo já fala nisso da Constituição, né? Antes do artigo 1º, no preâmbulo já fala em solução pacífica de controvérsias. É uma maneira de pacificação social e de resolução das controvérsias. Pensando nisso, e falando um pouco também já do Mercado Livre, só para fazer uma referência, para a gente ter uma ideia de grandeza, né? Como que isso pode funcionar. Primeiro eu falei que a companhia, o Mercado Livre, está em 18 países. Né? Por segundo, são realizadas na plataforma na América Latina mais de 6 mil buscas por segundo, não é por minuto, por segundo. 12 vendas por segundo também são realizadas. Né? Então, se a gente pega alguns números de 2019, por exemplo,
foram vendidos 379 milhões de produtos. Nossa. Isso envolvendo 44 milhões de compradores e 11 milhões de vendedores. Então é um universo gigantesco, né? E dentro disso, quando você tem uma venda, você tem, às vezes, uma pergunta antes, tem uma consulta, tem uma comunicação, tem a própria compra e venda, tem o processamento do pagamento, que é pelo Mercado Pago, tem uma parte de fintech importante do mercado, do grupo, do nosso ecossistema do Mercado Livre. Então, o pagamento, depois tem o processo de entrega, que é um ponto crítico no e-commerce, é um dos principais pontos de satisfação ou insatisfação do consumidor. Então, cada uma dessas 379 milhões de vendas envolve várias etapas, vários fatores conjugados. Dentro desse universo, no ano de 2019, na plataforma do Mercado Livre, a gente tem até vídeo que divulga isso, explicando como a pessoa pode resolver o problema, né? Fazendo uso de um programa que cobre grande parte das vendas feitas na plataforma, que é o Compra Garantida. Com esse programa, se a pessoa tem algum problema, se ela não recebe um produto e ela não recebeu o produto em até 28 dias, ela pode abrir uma reclamação e ter o dinheiro de volta. Se ela recebeu e tem um produto diferente ou com defeito, ela pode também cancelar isso facilmente pelo celular em até 30 dias. Então isso é uma garantia contratual que a empresa oferece. Que soluciona muitos problemas. Mas como que isso é processado? Pelo celular ou pelo computador, a gente tem essa ferramenta. Por aí, em 2019, passaram 8 milhões e 200 mil reclamações por esse sistema. Mas às vezes a reclamação tem um problema, que ela vai no celular e coloca, ainda não recebi. E o vendedor responde, postei ontem, vai chegar. Quando a pessoa não consegue acompanhar pela plataforma facilmente, tem lá a resposta. Isso já é computado como uma reclamação. Então tem coisas assim e tem coisas que são realmente reclamações. E derivando dessa primeira etapa de uma reclamação, onde existe, na verdade, uma plataforma, uma instância de negociação direta entre comprador e vendedor, contato direto, tem uma etapa de mediação, que a gente chama internamente. Só que essa mediação, a gente chama de mediação atípica. Aqui eu faço uma menção ao nosso querido amigo lá da Argentina, o Alberto Elizabetsky, que ele é o diretor da ODR Latinoamérica. Ele é um outro visionário também, que no começo do século já falava sobre isso, inclusive com autoridades aqui do Brasil, que se podia resolver conflito online. Ele sempre fala isso para mim, fala, Humberto, temos que sacar los techos, ou seja, a gente tem que tirar os carimbos das coisas, né? Se eu falar mediação, eu conheço muito bem os princípios da lei, que está na lei de mediação, que tem estabelecido pela resolução 125 também do CNJ, tem muita coisa importante ali, tem muitos princípios que são importantes, realmente, a gente tem que seguir aquilo. Mas quando a gente está diante de uma transação online, onde essa solução, essa mediação, que a gente chama de mediação atípica, por quê? Eu tenho um valor que foi pago, tenho um produto, tenho que resolver. Eu não posso ficar em uma posição totalmente neutra e deixar as partes resolverem ad eternum, né? Eu tenho que, no final, destinar o dinheiro para um ou para outro. Tem que resolver a situação. Então, ela começa com o espírito de mediação e termina com o espírito, às vezes, até de arbitrar uma decisão, que aí seria uma heterocomposição, não uma autocomposição. E, nesse caso, a gente realmente aplica isso de maneira assíncrona, de maneira muito automatizada em muitos casos, que são coisas muito simples. Se a pessoa reclama, não recebi, eu tenho o comprovante do correio, a gente tem o tracking, ou da nossa rede logística, que hoje cada vez mais ganha importância com outras empresas de logística, tem a comprovação, já envia o comprovante direto, já encaminha a solução de maneira automática e rápida, porque isso é bom para quem comprou e para quem vendeu. Perfeito. Porque problemas acontecem. Em 12 vendas por segundo, é óbvio que às vezes sai alguma coisa que não sai 100% boa para quem comprou e às vezes para quem vendeu também. Também tem problemas. Quem vende enfrenta problemas na plataforma, às vezes. Mas o percentual é tão baixo que desses 8 milhões e 200 mil reclamações que viraram 5 milhões e 200 mil mediações atípicas, a gente tem um índice de judicialização disso de muito, muito, muito baixo. Isso aqui são números de América Latina, né? 60% mais ou menos é Brasil, mas nós
medimos o número de reclamações proporcionalmente. A cada 100 mil vendas realizadas na plataforma, há 8 anos, há 6 anos, era 20 reclamações, 20 ações judiciais, JEC, ou até reclamação de PROCON, 20 a cada 100 mil. Hoje, a gente está mais ou menos em 3 ou 4 a cada 100 mil. Então, proporcionalmente, o número de controvérsias judicializadas diminuiu muito. E nosso objetivo é diminuir cada vez mais, porque todos ganham. Principalmente agora, no momento que nós estamos. A gente vai passar por um momento agora de forte pressão por redução de custos. Todos vão nos preocupar com isso. Inclusive o próprio Estado. O próprio Estado, que o judiciário representa entre 1,4 a 1,5 do PIB do país. Tem estudos que dizem que passa de 2% do PIB. Né? Então, a gente fica girando o custo. Cada brasileiro, também outro dado do Justiça em Números, cada brasileiro, tendo ou não processo na justiça, tendo ou não ação judicial, teve um impacto em impostos, todos pagamos impostos, queremos ou não, mais de R$ 400 cada habitante do país. 400 que tá. Quase 450. E cada ação judicial nova, o custo para o Estado é quase R$ 2.000. Para o Estado. Sim. Tem acordo ou não, se as partes resolvam, se um pague para o outro, dano material, dano moral, reparação, mas para o Estado tem esse custo. Eu acredito que pode ganhar um impulso para tentar resolver as coisas fora da justiça. O judiciário, o poder judiciário livre e com acesso aberto à justiça, ele é realmente um dos pilares do Estado democrático de direito. Ele é muito importante, mas tem que ser utilizado de acordo com as regras que estão na própria Constituição e, no caso de uma ação judicial, no Código de Processo Civil. O exercício do direito de ação, ele é condicionado, né? Tem que ter interesse processual. Se uma pessoa, se um advogado entra com uma ação e não coloca o endereço dele na petição inicial, e o juiz manda ele regularizar isso, e ele não faz, a ação é extinta. Até isso é uma condição. Custas judiciais, se não há gratuidade e a parte não paga as custas judiciais, não recolhe, também não tem acesso àquela ação judicial. E isso não é vedar o acesso à justiça. Isso é uma regra processual, é uma condição para o exercício do direito de ação. E dentro dessas condições tem o interesse processual. Né? Tem um projeto de lei que condicionaria o acesso à justiça, o exercício do direito de ação a uma prévia reclamação, provocação. Aqui não vinculado somente à plataforma do consumidor.gov.br, que é uma das melhores, né, do mundo em solução de controvérsias, mas qualquer tipo de situação. Obviamente seria mais fácil fazer pelo consumidor.gov.br, que nessa experiência que eu tive na América Latina, eu vejo 3 países que têm realmente uma plataforma de ODR pública, que é o México, lá com a Profeco, com a Procuradoria de Defesa do Consumidor, né, que ele tem o ConciliaNet, que seria uma método de solução online de controvérsias, defesa do consumidor. Na Colômbia, tem o SIC Facilita, né, na SIC, que é a Secretaria de Indústria e Comércio, seria mais ou menos o equivalente a Senacom aqui. E no Brasil, consumidor.gov.br. Mas no ano passado eu tive a oportunidade de ir lá em El Salvador, estar com muita gente de defesa do consumidor de vários países, inclusive o pessoal da UNCTAD da ONU. E até o rapaz lá da UNCTAD, ele me disse, o Arnaldo, querido, ele falou, Humberto, o único que realmente faz esse papel sem gerar muito custo para o Estado é o do Brasil. Foi o que ele me disse. Um espanhol que é da ONU, da UNCTAD. Ele falou, olha, da América Latina o que eu vejo único que não gera muito custo para o Estado é o consumidor.gov. A gente tem que valorizar isso. Né? Sim. Eu acho que é uma maneira fácil de resolver, que em até 10 dias tem que ter uma solução ali. Sim. E a média está em 7 dias, mais ou menos. Mas tem. E, por outro lado, também alguns países têm condicionamento para exercício de direito de ação. Na Argentina tem a mediação prévia obrigatória, né, para muitos casos. No Peru tem a conciliação obrigatória. E eles falam que se não fizer isso, carece de interesse para obrar, que seria interesse processual nosso parecido aqui. Né? Na Colômbia tem um sistema muito interessante porque ele é equilibrado, na minha opinião. Ele tem a reclamação prévia obrigatória. Se o consumidor, antes de entrar com uma ação judicial,
que lá pode ser na própria SIC, numa instância administrativa que tem juízes, é um pouco diferente, né? Tá. Mas se não tiver uma reclamação direta para a empresa, ele não tem lá um requisito de procedibilidade, que é um requisito para admissão da ação judicial. Ele não pode começar a ação judicial. Só que o equilíbrio, onde ele reside? No fato de que, se a empresa não recebe a reclamação do consumidor, só por isso ela pode ser multada já. Então, e se ela recebe e não responde a contento, isso pode ser usado contra a empresa como um elemento forte contra ela na ação judicial futura. Sim. Então, assim, interessante, super interessante. ele tem que fazer a reclamação? Tem. Mas a empresa tem que ter um canal para receber também. E tem que responder. Porque se ele não fizer isso, aí ele já sai perdendo na disputa judicial. E pode ser multado só por isso, sem prejuízo da questão do consumidor. Então, eu acho que tem exemplos aí que a gente poderia também observar na própria América Latina. Muito interessante. Na Europa tem também, tem vários países. Nos Estados Unidos tem algumas coisas também bem interessantes que, na Alemanha, se a pessoa que entra com a ação, se ela se nega a participar de uma instância de negociação, e ela entra com a ação e perde, e ela faz um acordo naquela situação, naqueles termos, ela paga as custas judiciais. Tem um sistema de equilíbrio que eu acho que a gente pode evoluir, e com essa pressão que a gente vai sofrer por custos, para a justiça realmente ser destinada para aquilo que realmente é necessário, tem que ter um uso mais racional do recurso público, né? Com certeza. A vedação à justiça não pode existir, em hipótese alguma. Mas um exercício do direito de ação mais regulado pode ser um caminho que todos podem seguir por aí. Esse é um ponto de vista que eu acredito que tem uma chance boa de ter para o futuro uma racionalização. Sim. O que a gente tem visto, que tem sido bastante questionado em relação ao próprio consumidor.gov, foi bom você trazer essa experiência do Mercado Livre como mediação atípica, né? E é como você falou, não precisa ter carimbos, é que você usa de ferramentas de mediação para o atendimento, para aquela parte que não é totalmente automatizada, né? E no próprio consumidor.gov também, não tem a figura do mediador, né? Porque as pessoas achavam que é uma plataforma de mediação online, mas no estrito sentido da palavra, ela não é uma mediação conforme previsto na lei de mediação, né? Ele é, na verdade, uma reconciliação, né? E as empresas estão zelando por isso, as que estão lá escritas, né? Só que tem muito questionamento em relação a direito de ação, se tem pretensão resistida, se não tem, coisas que a gente acredita. Isso melhorou, Humberto? As pessoas têm procurado mais a empresa, na sua visão? Como que tá? Olha, nós temos, desde 2016, um compromisso firmado com a Sinacom, no qual a empresa aderiu ao consumidor.gov, né, espontaneamente, como era. Agora mudou um pouco a regra durante a pandemia. Algumas empresas foram obrigadas, né, a aderir, aderimos espontaneamente, e inclusive assumimos um compromisso de ajudar na divulgação. Então, a gente divulga isso nos nossos termos e condições, e até na internet também. Porque a gente buscava antes, problema Mercado Livre na internet, vinha uma página para entrar com ação judicial. Então a gente falou, poxa, esse aqui não é o melhor caminho. Criamos um vídeo explicando como se usa como o usuário pode usar o nosso canal de reclamação, e a gente investe nisso para que a pessoa, quando busque, ela tenha essa resposta também de solução fora da justiça. Então isso, e no final a gente fala, olha, mas se você não conseguiu resolver com a gente, você tem também o consumidor.gov.br, a gente indica o canal do governo, né, que é uma plataforma pública, é um serviço público, né, do Estado. A gente indica. E com isso teve um aumento grande, sim, do uso do consumidor.gov. E desde o ano passado, a gente vem notando uma redução no número absoluto de ações judiciais. Mesmo as vendas crescendo, o número absoluto está caindo. Além daquele índice que eu te falei a cada 100 mil reclamações. Então, a gente vem notando, sim. O canal do consumidor.gov aumentou muito. O PROCON também, de alguma maneira, teve um incremento também, e a Justiça teve uma diminuição. A gente acha realmente que esse é o caminho, evitar a judicialização e o custo para a sociedade. Sim. E aí, da mesma forma que a gente fala das plataformas online, né? Muitas que estão aí no mercado, agora a gente está conseguindo se apresentar melhor, mostrar que a gente já existe, que já tem todos os requisitos, né? O próprio judiciário, uma notícia super boa, que as câmaras estão recebendo, as câmaras que estão aptas, aí processo judicial, tá? Para receber demandas online, a gente recebeu de várias varas aqui de São Paulo nas últimas semanas. Então você nota, e aí foi até usado de alguns juízes,
que as partes nem estão citadas e já mandou para as câmaras tentar esse primeiro contato, porque o oficial de justiça, como o doutor Ricardo colocou aqui, eu acho que você assistiu uma parte, não lembro, eu acho que você estava, né? Eu vi. Ele colocou, os oficiais estão com Covid também, né? Então, a gente precisa entender e zelar para que eles se exponham nas situações que realmente são viáveis, né? E aí eu acho que esse é um movimento interessante. O Rio já está pensando nisso, porque eu acho que o provimento é de segunda-feira, que saiu, a Cláudia também teve com a gente ontem. E aí a gente está vendo um movimento que eu acho que é um movimento meio sem volta, né? Porque se a gente conseguir segurar isso, e como o César Cury sempre fala pra gente, até em momentos que a gente até estava junto, a mediação tem que ser privada, né? E aí, se a gente tiver a qualidade, que a desembargadora Daldice colocou muito bem, e a própria Valéria ontem, de seguir os requisitos aí do CNJ, aí a gente está falando de uma mediação de verdade, né? As pessoas preparadas, supervisão. Eu também coloco que eu acho que não é um caminho sem volta, né? Mas a gente tem que fazer tudo direito, com qualidade, como vocês têm feito. É um trabalho longo, né, Humberto? E a gente vê que talvez agora seja o momento. Sem dúvida, e isso que você falou, vários referentes aí no judiciário, todos que você falou, endosso todos que você falou, César Cury, excelente, tem o ministro Buzzi, Marco Aurélio Buzzi também, que é, Buzzi, sim. Uma das pessoas que mais apoia esse tipo de solução. Sim. Tem muita gente, até é pouco injusto começar a falar, porque tem tanta gente sempre vai esquecer de muita gente importante para o país, né, nessa frente. Sim. São pessoas que trabalham na justiça, o César Cury, por exemplo, desde o final dos anos 80 já é juiz criminal, passou por várias experiências e está hoje estudando isso ainda. Tem a humildade de estudar. Eu gosto muito dele, ele aplicando a filosofia, né? A resolução de é genial, é genial. Esse estado de permanente aprendizado, permanente evolução e mudança. Acho que é um movimento importante, mas é algo que realmente tem que ser buscado por todos. Principalmente, construir uma solução é o melhor caminho, do que vir um terceiro, que pode ser um árbitro, pode ser um juiz, adjudicar a decisão, né, tomar a decisão pelas pessoas, e em alguns casos que pode desagradar os dois. Né? Quem entra com uma ação judicial pedindo uma indenização, quando tem, por exemplo, uma sentença parcialmente procedente, recebe parte daquilo que ele pediu, ele pode sair insatisfeito, porque falou, não, isso aqui foi pouco, o que eu merecia seria mais. A outra parte que foi condenada, não, isso aqui é injusto, porque eu não tinha que pagar nada. Ainda que seja menos, eu não deveria pagar nada. Então, é possível todos saírem insatisfeitos. Ao passo que quando a gente constrói por negociação ou até uma negociação assistida, que é o caso da conciliação, da mediação, as partes se constroem, ainda que exista uma parte tenha que abrir parte de alguma coisa ou não, pelo diálogo, quando se consegue realmente viabilizar o diálogo entre as partes, podem sair com uma decisão construída mais permanente e que agrade a todos. Inclusive, tem um estudo que eu menciono no livro, não estou com os números aqui, mas que mostra que quando a gente tem uma decisão judicial, uma homologação de um acordo que é uma sentença, ou uma sentença pura e simples de procedência ou improcedência, vamos falar aqui em procedência, que cabe a parte de cumprimento, a fase de cumprimento da sentença, que seria a execução, né, desse julgado, ela é muito maior, a execução forçada, em sentenças do que em acordos. O acordo ele é cumprido de maneira muito mais espontânea pelas partes do que uma condenação judicial. Por quê? Porque ela fez parte daquilo. Tem dados mesmo, é bem pouco, sim. E mesmo Sejusques... Tem estudo da FGV fala isso. Sim, e eu estou tentando conseguir esses dados de Sejusques, aí falar, pode abrir essa frente, então, porque não tem esse dado, né? E é muito importante. Até acho que eu pedi para você se você tinha... Você me falou que era só do livro mesmo, foi isso. A gente até falou sobre isso. Verdade. Foi isso, mas era da FGV. E aí eu gostaria que você tivesse, que você falou, eu acabei deixando passar, sobre o investimento de advogado, porque eu acho que dentre os atores que a gente precisa nesse momento para virar a página e mudar mesmo, ter essa mudança de paradigma, eu acho que são os advogados, né? E aí você colocou uma atuação de vocês que eu achei extremamente relevante, mas na hora eu não te cortei para não perder o raciocínio, que é um incentivo para que os próprios advogados também se inspirem nessa momento de diálogo, de negociação, de fazer os acordos, né? E qual seria aí para a gente estar fechando, porque é implacável, né? Ele corta com uma hora em cima, né? Qual seria a mensagem para os advogados e como você tem visto ele como parceiro mesmo para que essas mediações, essas formas de solução de conflito online funcionem mesmo?
Muito bem. Eu vejo realmente já os advogados mudando realmente a mentalidade e buscando um trabalho mais de assessoramento, de viabilizador, primeiro de negócio para quem trabalha com empresas, tem que ter essa visão, né, de Sim. viabilizador do negócio, saber o que realmente a empresa precisa, qual que é a dificuldade para poder ajudar nesse desafio de negócio. E também falando de consumidor, de usuário, onde tem esse tipo de demanda que a gente estava falando antes, uma visão também de solução, de prevenção, o que pode ser feito para resolver, de agregar esse valor no serviço. Eu já vejo isso. Do Sim. nosso lado, como eu falei, a gente acredita muito também nos incentivos. O que incentiva uma pessoa a ir para o judiciário, o que incentiva uma pessoa a negociar, a resolver a solução de maneira, a resolver o problema de maneira consensual. No nosso caso, a gente decidiu contratualmente, como eu disse, conceder um honorário maior quando o advogado, nosso parceiro, ele consegue finalizar um processo envolvendo o vendedor do produto que gerou a reclamação para solucionar, que a gente chama de projeto Action, que é o que ganhou o prêmio lá de 2016 no CNJ. Então, essa solução de controvérsia, quando ele consegue fazer isso, ele recebe mais dinheiro no final do processo, o advogado nosso, do que uma sentença de improcedência, uma sentença totalmente favorável para a empresa. Então, a gente Perfeito. também aplica isso como um incentivo para a solução. Eu acho que são dicas valiosas aí para as empresas que as pessoas têm acompanhado. Essa semana eu também trouxe a seguradora líder da EPVAT, que lá também tem uma responsabilidade grande social, né, de acesso. E eles também, como vocês, já estavam tendo atuação por aplicativo e tudo, mas não era muito conhecido. E aí eles trouxeram também o que eles estão fazendo de diferente, mas não tinha nenhuma visão em relação aos advogados, que eu acho que é importante as empresas compartilharem essas boas práticas aí, né? Humberto, eu só tenho a agradecer, a gente podia ficar falando um tempão, só que o Instagram, ele vai cortar, e eu tô ficando, essa semana, várias não terminei porque cortou, né? Tem uma colocação que entrou, uma última aqui, que a maioria dos mediadores não estão atrelados às câmeras. Como podemos realmente atuar ad hoc, com remuneração efetiva, para atuar via Sejus? Eu acho que essa pergunta eu vou responder na terça-feira, numa live que eu vou fazer na terça, que a gente vai falar especificamente de mediador, tá? Eu acho que essa parte que você falou é tudo interno, né, Humberto? Não tem atuação de mediadores Sim, externos, né? não. Por isso que a gente chama até de atípico, porque é uma coisa muito Sim, sistematizada, e nesse volume que eu te falei aqui de 8 milhões e 200 mil temas, reclamações, realmente a tecnologia ajuda muito. ajuda bastante, né? Agradecer todo mundo que está aí, não dá para nominar todo mundo, mas é sempre um pessoal que sempre colabora e sempre está nos seguindo. O nome do livro seguiu aí. Depois eu compartilho no YouTube o nome do seu livro também, que tem bastante dados interessantes, né? Sim. Que a gente pode trazer aqui para o pessoal, tá bom? Obrigada novamente e a gente se encontra aí em breve por aí. Obrigada, viu, Humberto? Muito obrigado, agradeço a você, Aline, e a todos. Eu não consegui ler o que estava escrito aqui durante a live, mas agradeço a todos que participaram, que acompanharam aí. Foi uma satisfação e um prazer. Teve um feedback positivo, tá? Só para te falar que teve umas colocações grandes, mas era um feedback positivo, elogiando a compra garantida, que é uma sacada sensacional. Que bom ouvir você, que é sempre bom. Tem várias pessoas aqui colocando várias colocações, colocaram o nome do livro. Deixa eu ver, que visionar sobre ele. Deixa eu só ver que tinha uma outra coisa elogiando, que teve um problema com o Mercado Livre, de fraude, e ao abrir o chamado foi muito bem atendido, meu problema foi resolvido todas as vezes. Confio muito no Mercado Livre e foi feita até a negociação pela plataforma. Então esse é um elogio aí para vocês. Deixa eu só ver se tem mais... e foram poucas perguntas mesmo, eu acho que você foi bem... completo, eu acho que trouxe uma realidade que as pessoas estão com muita notícia ruim. Essas lives minhas dessa semana não é ruim, não. É trazer o que de bom a gente já tem no mercado e o que pode continuar aí essas boas práticas aí, tanto na gestão do departamento jurídico quanto da atuação da empresa. Tá bom? Isso aí. Tá bom, muito Muito obrigado. obrigada, viu? Até. Tchau. Tchau, Até pessoal. logo. Obrigada.